e de uma maneira especial também por todas as pessoas que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, os quais têm nos servido de maneira especial. Quero agradecer também pela presença de cada um dos nossos irmãos e hoje de uma maneira especial porque a igreja está completando os seus 55 anos de existência. Que Deus assim nos abençoe grandemente, né? E nos possa trazer uma palavra e os louvores toquem profundamente aos nossos corações. Nós vamos estar louvando com esse coro, né? Eu tenho Deus, e logo depois estaremos lendo a palavra do Senhor. Por uma noite mais alegria, ela vem.
seja o nome. Deus é bom. Eu quero convidar a você que está em casa, nos assistindo nessa noite, quero convidar também os nossos irmãos para mais uma vez nós ficarmos de pé e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos 55 anos de vida dessa igreja. Deus é muito bom. E nós nos sentimos muito gratos, até porque nos faz lembrar perfeitamente a palavra de Samuel quando chega naquele local em que vai se encontrar em Mispa, né? Mispa. E ele chega àquele local onde vai o exército de Israel passar por uma provação incrível. Naquele dia, Deus de alguma forma estava tentando explicar para aquelas pessoas: até aqui eu ajudei vocês. Então ele disse Ebenezer. Vamos todos repetir essa palavra? Ebenezer. Vamos lá de novo? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer. Quero te louvar, Pai, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. E nós nos sentimos gratos, Pai, porque cremos que o Teu Santo Espírito está nesse lugar. Pai, não é no lugar físico, é nas vidas que aqui estão. E nós nos sentimos, ó Deus, louvando ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo e por todos os milagres que o Senhor realizou durante o período de 55 anos de vida. Pela quantidade, ó Deus, de filhos que essa igreja pôde gerar, pela quantidade de pessoas, ó Deus, que se entregaram ao Senhor Jesus, e por todos aqueles, ó Deus, que passaram por este púlpito, que foram homens de Deus, separados de maneira especial, para tomar conta desta casa que o Senhor, ó Deus, consagrou para que o seu nome fosse glorificado através das vidas que aqui estão. Pai, nós nos sentimos muito gratos por isso. E agora, Senhor Deus, recebe do tronco da Tua glória toda a alegria da Tua igreja. E tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor rapidamente. Gostaria que os irmãos abrissem em 2 Crônicas, capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura até o verso 14, começando com o verso 11. Tá bom? Assim Salomão acabou a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos adorar. Ele é digno de toda adoração e louvor.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvando ao Senhor, e enquanto cantamos o louvor, esse é o momento de você dizer ao Senhor: Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem realizado na minha vida. Paulo dizia, em sua carta
cada um contribua com aquilo que está proposto no seu coração, com alegria. É por isso que nós vamos fazer cantando com alegria, em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Pastor Bruno, né, está conosco e vai trazer a palavra nesta noite. Que Deus assim o encha dessa graça maravilhosa. Quero convidá-los aqui debaixo das cabeças. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Bruno. Santo Deus, eu quero te agradecer pela vida do teu servo. Nós recebemos com muita alegria. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, ó Deus, em favor dos teus servos. Obrigado, Pai, que o Senhor faça multiplicadas todas as bênçãos sobre sua vida. E aquilo, ó Deus, que tem o Senhor separado no reino espiritual, de maneira espiritual, para a vida do teu servo, que o Senhor libere pela glória do Senhor e para a honra do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a
graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Como o pastor já disse, meu nome é Bruno. Atualmente eu pastoreio lá na IBAN. Lá eu cuido das crianças e dos pré-adolescentes, então de 0 a 12 anos. Deus tem me dado essa missão ali de pastorear aquelas crianças, de estar perto, de poder falar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus através das nossas equipes que nós temos lá e de todo o trabalho que nós desenvolvemos com as crianças. Além disso, eu também pastoreio a ABM, que é a Associação Beneficente Metropolitana, que nós temos ali da igreja, que auxilia crianças em situação de risco, que estão ali ao redor de algumas comunidades da nossa igreja. Atualmente nós temos 205 crianças lá, também lá vai de 6 a 15 anos, e nós temos falado a palavra de Deus, ajudado ali também no contexto social, auxiliando as suas famílias, os seus lares, cuidando de cada um que está ali, daquelas crianças, daqueles adolescentes que chegam até nós, e nós podemos falar do amor de Deus e trabalhar ali arduamente, levando o Evangelho de Jesus. Infelizmente nós não estamos mais com essas crianças lá na nossa sede, desde que começou a pandemia mais em março, a gente suspendeu as nossas aulas, as nossas atividades, e agora a gente está fazendo nosso trabalho mais de longe, do jeito que nós conseguimos, do jeito que Deus tem manifestado através de nossas vidas ali. Nós estamos muito felizes, mas nós estamos passando por esse problema, sabendo que Deus há de intervir, como Deus já tem feito. Deus tem nos preservado em saúde, tem cuidado de nós, isso deixa a gente completamente satisfeito. Trago um abraço lá dos pastores da nossa igreja, aos irmãos aqui. Infelizmente minha esposa não pôde estar presente aqui nesta noite. Sou casado tem 2 anos, nós temos 2 anos agora na terça-feira que passou. O nome dela é Bianca e ela não pôde estar aqui nesta noite com os irmãos, mas eu dou um abraço para toda a igreja também. Meus irmãos, nós vamos olhar hoje para o texto de 1 Samuel, no capítulo 2. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus ali, 1 Samuel, capítulo 2. E antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de falar para os irmãos deixarem sempre a Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos passar ali e vamos voltar também para o capítulo 1 em algum momento da nossa pregação. Se os irmãos possam abrir as suas Bíblias, no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós estamos falando hoje sobre oração, o poder da oração, a oração em tempos de crise, a oração em tempos de dificuldade, e a oração que realmente tem que ser o combustível da nossa alma. Como o oxigênio é essencial para nós, seres humanos, pela sobrevivência, a oração é essencial para o nosso espírito, para a nossa alma. E nós precisamos buscar ao Senhor em oração, seja nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, mas nós temos como cristãos cultivar isso na nossa vida. A oração, o oxigênio da alma. A oração como a renovação do nosso espírito. E quando nós paramos de orar, nosso espírito também desfalece. Quando nós esquecemos de orar, nosso espírito fica fraco. Porque nós precisamos da oração para crescer, para alimentar nossa alma e alimentar o nosso espírito. Eu gostaria de ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que é a oração de Ana. E eu gosto muito dessa oração que Ana faz ao Senhor, porque ela me ensina muita coisa. Ela ensina a todos nós, como uma mulher de Deus, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio das lutas e da provação, não cessava de orar, não cessava de buscar ao Senhor. E mesmo em meio à crise, ela continuava sendo fiel. E depois que ela alcança a bênção que ela tanto pedia a Deus, ela faz essa oração ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é Deus que tudo sabe, e Ele julgará as ações de todos.
O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-o entre os príncipes e faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados do céu. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. Vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, glorificamos a Ti, meu Pai, por estarmos aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o Seu nome. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, agora calhe os barulhos da nossa alma, que o nosso ouvido seja voltado somente para a Tua Palavra, para que nós venhamos aprender cada vez mais com o Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, ela fala aos nossos corações, e ela pode falar aos nossos corações nesta noite. E nós pedimos para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, incline os nossos ouvidos para aprender mais uma vez com o que a Sua Palavra tem a nos ensinar. Nós louvamos ao Teu nome, agradecidos, ó Pai, por tudo que Tens feito, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando de Ana, uma mulher que buscou ao Senhor todos os anos da sua vida, para que pudesse ter um filho. Nós conhecemos muito bem a história de Ana, nós sabemos quem ela foi, sabemos todo o legado que seu filho também deixou, depois que Deus concebeu ela com esse presente que foi Samuel. E nós vemos essa história de uma mulher de fé, uma mulher que foi persistente na oração, uma mulher que não cessou de buscar ao Senhor, mesmo quando ela não alcançava a sua bênção. E o livro de 1 Samuel, ele está naquele contexto dos juízes. A palavra do Senhor nos mostra ali no livro de Juízes que não havia reis em Israel e cada um fazia o que estava no seu coração. Cada um seguia a vida do jeito que bem entendia. O livro dos Juízes foi o livro pós-Josué, depois que Josué vai ali com o povo, lidera o povo, toma a terra que Deus tinha prometido ao povo. Só que Josué, ele cometeu um pequeno erro. Ele não separou um líder para continuar o seu legado. E quando Josué morreu, nenhum líder assumiu a nação, e a nação começou a fazer aquilo que o seu coração mandava. E nós vemos que o livro de Juízes é um livro cheio de perversidade, um livro que contém um ciclo de falhas, o tempo todo nós vemos se repetindo ali naquele livro. Cada um fazia de acordo com o que estava no seu coração, pessoas que desagradavam a Deus. Mas Deus misericordioso levanta juízes para libertar o povo, e de novo nós voltamos para esse ciclo, de pessoas que desagradavam a Deus, desobedeciam a Deus, Deus levantava um juiz para libertar o seu povo. E nós estamos agora no livro de 1 Samuel, onde Deus levanta o último Samuel, o último juiz, que é Samuel, através da vida de Ana, através da vida de uma mulher de oração, de uma mulher que buscava a Deus todos os dias da sua vida, porque ela sabia o poder que a oração tinha. Muitas vezes as pessoas tentavam fazer com que ela desistisse, principalmente a outra esposa de seu marido, Eucana, que sempre fazia ali zombações com ela. Essa Penina, que sempre ali falava para ela: você não pode ter filhos. Quem é você? Que mulher é você que não pode ter filhos? E nós sabemos que naquele contexto do povo ali, povo judeu, uma mulher que não tinha filhos, ela era menosprezada, porque a mulher, ela foi criada para ser fértil, e eles entendiam isso
como algo de ruim que ela tinha feito, ou um pecado que ela tinha no coração. Muitas vezes uma mulher que não podia ter filhos era excluída mesmo da sociedade, porque eles interpretavam aquilo como uma maldição. E a Bíblia diz ali em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 6, que Ana não tinha filhos porque o Senhor não havia lhe dado filhos. E o Senhor não permitia com que Ana engravidasse. E o Senhor tinha um propósito sobre tudo isso. E mesmo assim Ana não cessava de buscar a Deus. Ana continuava buscando a Deus todos os dias. Porque é muito fácil, irmãos, a gente dobrar os nossos joelhos e orar para agradecer. É muito fácil a gente chegar no final do dia e orar para agradecer ao Senhor, porque todas as coisas funcionaram e deram certo e se encaixaram como a gente previa. É muito fácil a gente buscar a Deus quando todas as coisas na nossa vida estão indo bem. As coisas que nós planejamos, o nosso futuro, aquilo que nós tínhamos para nós, funcionando certinho. E a gente chega no final do dia e agradece ao Senhor. Mas é muito difícil buscarmos a Deus em tempos de crise. É muito difícil dobrar os nossos joelhos a Deus em oração quando as coisas não estão dando certo. Quando aquilo que a gente pensava que era bom para nós não está dando certo e não está indo para o caminho que nós achávamos que ia. E nós começamos a murmurar. Por que comigo? Deus, mas por que eu não posso ter filhos? Deus, por que eu não tenho isso que eu queria ter? Deus, por que eu perdi um ente querido da minha família? E nós começamos a trazer murmurações para o nosso coração. Nós começamos a culpar Deus por algumas coisas que acontecem nas nossas vidas e não buscamos ao Senhor, porque nós achamos que Deus não fez aquilo que tinha que fazer. Nós estamos vivendo um tempo que a gente nunca tinha passado por isso. Eu estava pensando ali agora, na hora do louvor, e eu lembrei que desde março eu não tinha a oportunidade de cultuar publicamente e presencialmente, como eu estou tendo essa oportunidade hoje. Se Deus permitir, os cultos presenciais ali na nossa igreja irá retornar no dia 16 de agosto. E até então, desde o dia 20, não lembro exatamente, mas foi ali mais ou menos 20 de março, nós não temos culto presencial lá. E como todas essas coisas, todas as situações que a gente vai vivendo, vai trazendo incertezas para o nosso coração, vai trazendo medo para os nossos corações, vai trazendo muitas vezes desconfiança de Deus. E muitas vezes nós nos pegamos murmurando pelo canto. Por que isso, Deus? Por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi meu emprego? Tem muitas pessoas que estão sem ver, às vezes, os pais, os avós. Isso tudo traz incerteza para os nossos corações. E nós não vamos orar até Deus em forma de gratidão ou derramando os nossos corações a Ele. Nós vamos reclamar com Deus. Nós vamos murmurar com Deus. Nós vamos brigar com Deus. Porque o nosso coração é assim. O nosso coração é um coração que muitas vezes desconfia de quem Deus é. Desconfia da soberania de Deus. E nós vimos pastores aí pela internet dizer que o coronavírus não foi permissão de Deus. E nós vemos muitas pessoas dizerem que Deus perdeu o controle por conta do coronavírus. Muitas pessoas realmente minando a fé, nos perguntando aí, onde está o seu Deus? O que está acontecendo agora? Cadê esse Deus que é bom? Esse Deus que pode curar? Nós perdemos familiares, perdemos pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, já, se eu não me engano, já chegamos a 90 mil mortes. São 90 mil famílias que estão em luto. 90 mil famílias que perderam pessoas que amavam e que estavam ali do seu lado. E como é que está o coração dessas famílias? E como é que essas famílias têm chegado até Deus? Nós podemos aprender com a vida de Ana. Mesmo a palavra de Deus dizendo, ela não tinha filhos porque o Senhor não dava. Ela continuava a se derramar aos pés do Senhor, ano após ano. Senhor, dá-me filhos. Eu não aguento mais essa situação. Por favor, Deus me abençoe. Conceda ao Pai um filho que eu tanto peço.
E ela não desistiu. E ela continuava se derramando nos pés de Deus, porque ela sabia o poder que tinha a oração. E agora nós chegamos no capítulo 2 de 1 Samuel, depois que Deus concede a ela esse filho que ela tanto pedia. E eu olho para essa oração de Ana e vejo quão poderosa ela é. Uma mulher que se derrama ao Senhor depois de alcançar a sua bênção e professa tantas palavras bonitas como ela professou aqui a Deus, mostrando o poder de Deus, mostrando quem é o Deus que ela servia, mostrando que Deus nunca tinha desamparado ela, mesmo que ela passou por todos aqueles anos sofrendo humilhação, sofrendo exclusão, mas ela continuava crendo, porque ela sabia o Deus que ela servia, ela conhecia plenamente o Deus que ela debruçava a sua devoção, ela conhecia o poder de Deus, e por isso ela nunca desistiu. E ela professa essas palavras ao Senhor: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Ela sabia que a bênção que ela tinha alcançado não tinha vindo de outra pessoa a não ser de Deus. E ela se alegra nesse Senhor que derrama essa bênção a ela. E ela fala isso: olha, eu sei que o Senhor me deu essa bênção, e eu me fortaleço no Senhor, e eu me debruço no Senhor, e eu me alegro em Ti, porque o Senhor me livrou, e agora eu estou numa posição contrária. Eu não estou mais sofrendo humilhações, mas agora eu dou risada, porque Deus está comigo, porque Deus está do meu lado, porque Deus me abençoou e ouviu o meu clamor. Irmãos, eu não sei qual tem sido o seu clamor diante de Deus, eu não sei qual tem sido o seu motivo de oração diante do Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: nosso Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós nem sequer pensamos, nem sequer imaginamos, porque Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mesmo quando os médicos dizem que não tem mais jeito, mesmo quando a ciência diz que não é possível, o nosso Deus, Ele mostra que tudo é possível. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para esse Deus Todo-Poderoso. E é nele que nós devemos nos alegrar. Se a nossa alegria não estiver no Senhor, na primeira dificuldade a gente fraqueja, na primeira dificuldade a gente abandona aquele que nos amou. Por isso, meus irmãos, que tem muita gente que tem abandonado ao Senhor no pequeno momento de crise. A crise chega, ele se esquece de Deus, porque a alegria dele nunca esteve no Senhor. Porque quando nossa alegria está depositada em Deus, nada pode nos tirar de Deus. Quando nós depositamos nossa alegria no Senhor, e nós falamos como Ana falou: o meu coração se alegra em Ti, somente no Senhor. Nada pode nos afastar de Deus, nada pode nos tirar essa alegria, independente da dificuldade que nós vivemos. Por isso que nós temos que nos apegarmos a cada vez mais ao Senhor. Nós temos que buscar alegria somente no Senhor, para que quando vier um momento de crise, a gente não venha fraquejar e não venha abandonar aquele que nos ama. Porque é isso que tem acontecido. Muitas pessoas abandonando o Evangelho, abandonando de servir e honrar a Deus por causa de dificuldades. Nós criamos uma geração de cristãos que são mimados, que se não recebem aquilo que quer, eles abandonam a Deus. Mas Jesus e Deus nunca nos prometeu isso. Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Isso já nos basta. Isso tem que alegrar o nosso coração, independente do que esteja acontecendo com você, independente daquilo que você esteja vivendo nesse momento, mesmo que Deus ainda não tenha respondido a sua oração, alegre-se no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Não há alegria em nenhum outro lugar, porque se a gente depositar nossa alegria em outro lugar, nós vamos nos decepcionar,
porque somente no Senhor nós temos a completa alegria. Somente em Deus nós podemos ser completos. E é o que Ana fala: eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me fortaleceu. E no versículo 3 ela diz: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Meus irmãos, que palavras lindas, palavras que nós podemos confiar de todo o nosso coração. Não há rocha como o nosso Deus. E se nós estamos em cima dessa rocha, nada nos abala. Não há dificuldade que nos faça abandonar ao Senhor. Por que Ana nunca abandonou a Deus? Porque ela estava em cima dessa rocha. Ela não está falando tudo isso aqui, meus irmãos, só porque Deus abençoou. Nós vemos que ela era uma mulher de fé, porque ela nunca desistiu de buscar a Deus em oração. E agora ela fala: não há rocha como a do nosso Deus. Ele é a nossa sustentação. Deus tem que ser a nossa sustentação, o nosso firmamento. Se nós não nos firmarmos em Deus, qualquer coisa nos derruba. Qualquer vento faz com que nós caiamos. Porque Deus tem que ser a nossa rocha. Nós podemos confiar somente em Deus. Se não confiarmos plenamente no Senhor, nós vamos nos decepcionar. A nossa alegria tem que estar em Deus. Deus tem que ser a nossa rocha. Nós temos que nos firmar em Deus de todo o nosso coração, independente do que nós estamos vivendo. Como eu disse, meus irmãos, é muito fácil buscar a Deus quando tudo está dando certo. É muito fácil ser fiel a Deus quando todas as coisas estão encaixadinhas. Mas como é difícil nós olharmos para Deus e glorificarmos ao seu nome quando nós perdemos o controle daquilo que tem acontecido. E foi o que aconteceu esse ano de 2020. Nós perdemos o controle de tudo. O ser humano estava arrogante demais, o ser humano confiava demais na ciência, o ser humano confiava demais naquilo que ele já tinha construído. Nós mesmos, nós estávamos muito acomodados com tudo, e nós já estávamos vivendo uma vida no automático. E Deus permite que tudo isso aconteça, para que nós possamos enxergar que o controle é do Senhor. Um simples vírus que atingiu o mundo inteiro fez com que nós viéssemos a repensar em tantas coisas da nossa vida. Foi preciso vir um vírus para famílias voltarem a sentar nas mesas de novo para almoçar, para pais e mães estar com o filho dentro de casa. Foi preciso muitas vezes um vírus como esse para colocar o nosso coração de novo naquilo que era eterno. Foi preciso, meus irmãos, Deus nos tirar dos nossos templos, das nossas igrejas, para nós vermos o quanto faz falta estar do lado do nosso irmão. Muitas vezes a gente deixava de vir na igreja porque começava a chover, porque o jogo do Bahia ia começar, porque nós estávamos cansados demais, trabalhei demais de segunda a sexta-feira, hoje eu não vou para a igreja não, eu vou ficar aqui em casa. E agora nós percebemos o quanto a comunhão entre os irmãos faz falta. O quanto estar reunidos como corpo de Cristo faz falta. Deus precisou tirar a gente das nossas igrejas para nós voltarmos a dar valor naquilo que nós temos que dar valor. Agora as pessoas estão dentro de casa e nós temos visto os conflitos aumentarem, porque nós estávamos vivendo num tempo onde as famílias não se viam mais. Tinha famílias que o filho só via o pai antes de dormir. Fazia tempo que não sentava ao redor da mesa para fazer uma refeição. E agora nós podemos viver tudo isso, nem mesmo que seja forçadamente. E nós temos visto casamentos se acabando, pessoas tirando a própria vida, porque confiavam no dinheiro que tinha, confiavam na empresa que tinha, nos bens que tinham. Pessoas tirando a própria vida, abandonando a fé, abandonando a família, porque não soube lidar nesse tempo de crise. Não soube ser fiel a Deus mesmo na crise. Não tinha Deus como rocha. Não era como Ana, que apesar do Senhor não lhe dar filhos, ela ainda era fiel a esse Senhor. E ela sabia que Deus era poderoso.
e que se ela nunca tivesse tido filho na vida dela, eu tenho certeza que Ana continuaria firme, porque ela tinha Deus como rocha da vida dela. Não era um filho que queria trazer alegria, até porque quando esse filho chegou no tempo, ela cumpriu com sua promessa e entregou Samuel para servir ao Senhor. E ela abriu mão do seu filho. Isso é uma prova de que não era o filho que trazia alegria para a vida dela, mas o Senhor, porque ela cumpriu com a sua promessa. E ela está falando: meu Deus, não é o meu filho que é a minha alegria, não é o meu filho que é a minha rocha, mas o Senhor. Por isso eu entrego o meu filho a ti. E nós vemos o ministério lindo que Samuel teve no reino de Deus. Foi conduzido por Deus para fazer coisas extraordinárias, através de uma mãe que teve fé e não desistiu de orar, e não desistiu de derramar o seu coração diante do trono do Senhor. E no versículo 3, Ana diz: deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence a terra, os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. O que ela está querendo dizer com esses versículos é: nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nosso Deus não é dado ao improviso. Ele sabe, Ele conhece e Ele governa todas as coisas. E se estamos passando por esse momento, Deus tem um propósito. O coronavírus não é maior do que Deus. A situação que nós estamos vivendo não é maior do que Deus. Deus está acima de tudo. E Ele permitiu que nós estivéssemos vivendo esse momento. Cabe a nós agora, meus irmãos, como igreja do Senhor, não ficar reclamando, murmurando, mas perguntar ao nosso coração: o que o Senhor tem para nos ensinar? O que o Senhor tem para falar ao meu coração? O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? E nós perdemos a oportunidade de aprender com Deus, porque reclamamos demais, porque murmuramos demais, e não chegamos com humildade diante de Deus, para perguntar: meu Pai, use o Teu Espírito Santo para falar ao meu coração, o que eu tenho que aprender com tudo isso. Tire a murmuração do meu coração, tire a reclamação do meu coração. Eu quero aprender com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E se esse coronavírus está aqui, se nós estamos passando por tudo isso, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos passando por tudo isso. Era o Senhor que permitia que Ana não tivesse filhos. O Senhor não deu filho a Ana, porque Ele tinha um propósito para ela. Ele tinha algo para a vida de Ana, e ela buscou esse Deus para saber o que Deus tinha para a vida dela. E ela não abandonou a Deus, e ela não desistiu de buscar a Deus. Muitas pessoas desistem de servir a Deus e abandonam a Deus porque não alcançam as bênçãos que elas queriam. Mas não foi assim com Ana, porque quando ela fala tudo isso que nós lemos agora, ela está reconhecendo o poder de Deus, ela está colocando Deus onde Deus tem que estar, e ela no lugar dela. E ela sabia que se ela não tinha filhos, era porque Deus não permitia, e Deus tinha um propósito. Porque quando ela diz, meus irmãos, olha, do Senhor é a terra, do Senhor é o fundamento, o Senhor criou todas essas coisas,
perfeita harmonia. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, é o Senhor que exalta os humilhados, é o Senhor que quebra os orgulhosos, é o Senhor que está acima de tudo. E é o que nós temos visto, meus irmãos. Orgulhosos sendo quebrados, aqueles que tinham muito tendo pouco, e a igreja não parou. O evangelho não parou. Se isso tudo foi uma armadilha de Satanás para calar a igreja, ele se deu mal, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. Mesmo que nós não estivéssemos dentro da casa de Deus, Deus nos permitiu levar a palavra através da internet, como pode ter alguns irmãos assistindo agora. A palavra do Senhor não parou, o evangelho continuou agindo, mesmo em meio ao caos, porque Deus é poderoso, Deus é soberano sobre todas as coisas, e nada pode nos calar. E por isso nós temos que dobrar os nossos joelhos em oração, crendo que nosso Deus é poderoso, Ele opera milagres, Ele está acima de todas as coisas, e nada pode calar o nosso Deus. E nós tivemos uma experiência lá na IBAN, que desde que nós começamos nossos cultos virtuais, mais de 60 pessoas nos procuraram através do número de telefone que nós deixamos lá, para entregar a vida a Jesus. Porque o evangelho não para, porque a mensagem tem alcançado os lares, e não há nada que pode calar o povo de Deus, não há nada que pode calar a igreja do Senhor. E nós temos vivido isso, meus irmãos. Aqueles que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome são saciados. Como Deus tem nos abençoado, que apesar de tudo que nós estamos vivendo, Ele tem cuidado de nós. Não tem faltado nada para nós, porque esse é o nosso Deus, um Deus que nos sustenta, um Deus todo-poderoso. E são nesses momentos, meus irmãos, de crise, que nós vencemos as batalhas pela oração. Se nós desistimos de orar, se nós desistimos de buscar a Deus com os nossos joelhos dobrados, meus irmãos, a gente vai perder essa batalha. Se nós achamos que Deus não está nos ouvindo, são mentiras que Satanás coloca em nossos corações. Deus nos ouve, Ele é poderoso, Ele atende às nossas orações. Por isso que nós temos que todos os dias dobrar os nossos joelhos a Deus, clamar a Deus, agradecer, exaltar o seu nome, porque Ele é bom, Ele está acima de tudo, Ele criou a todos e a tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas, e nada pode parar o nosso Deus. Mas o diabo quer tirar isso do nosso coração, irmão. O diabo quer botar em nosso coração que Deus não nos ouve, que Deus não está atento às nossas orações, que tudo isso que nós estamos passando é falta de cuidado de Deus. Mas não é. É totalmente o contrário. Temos que ser como Ana. Em crise, ela buscava a Deus, e depois que ela recebeu a bênção, ela continuava a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E no final da sua oração, ela traz uma mensagem para as nossas vidas, e ela diz assim a partir do verso 9: Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu Ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. Meus irmãos, o Senhor protege os fiéis. O Senhor nos abençoa. Mas não é assim que acontece com os perversos. Os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém pode vencer pelas próprias forças. E é isso que nós temos visto agora. Se não for Deus, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, a gente teria desfalecido. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós não conseguiríamos passar pelo que passamos.
porque ninguém pode vencer pela própria força. Meus irmãos, parece que essa oração de Ana foi feita para hoje, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos pessoas com posses, com dinheiro, profissionais da área de saúde, infelizmente perdendo a vida porque ninguém pode fazer nada pelas próprias forças. E problemas como esse, crises como essa, faz nos lembrarmos ainda mais que nós não somos nada diante desse Deus, que nós só somos pó, como nós cantamos aqui. Não somos nada diante desse Deus Todo-Poderoso, mas Ele nos protege, Ele nos guarda, e Ele está conosco, porque Ele concede força ao seu ungido e poder ao rei. É por isso que nós conseguimos passar por momentos de crises, porque nosso Deus nos dá força para vencer isso tudo. E nós não podemos desistir, meus irmãos, de buscar a Deus, porque Ele te dá força, Ele te dá poder, Ele te honra. Mas os que lutam contra Ele serão despedaçados. Mas os que o buscam, os que derramam o coração diante do Senhor, será exaltado, será glorificado. Ele tem poder, Ele tem força, porque nós buscamos a Deus. Já é o contrário com os que se opõem a Ele. E vai chegar o dia em que nós não sofreremos mais, em que nós não choraremos mais, mas em que os perversos serão destruídos e despedaçados, porque se oporam contra o Senhor. Mas aqueles que buscaram a Deus serão exaltados e serão colocados numa posição de honra por tudo o que Jesus fez por nós. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque Deus é bom e Ele derramou a sua graça em nossas vidas. E nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E nós podemos dobrar os nossos joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso, agradecê-lo, glorificá-lo, entregar nossas vidas a Ele, porque somente o Senhor é poderoso. Só Ele que nos dá força. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. Ele governa todas as coisas. E nada foge do controle do Senhor. Creia, meus irmãos, nessa mensagem. Creia que nada foge do controle de Deus. Não deixe que o inimigo tire do seu coração a vontade de buscá-lo. Não deixe que Satanás fale mentiras ao seu coração, quando as suas orações não estão sendo ouvidas. Quando você acha que está perdendo tempo ao buscar a Deus em oração. Quando Satanás coloca mentiras no seu coração, fazendo com que você deixe de orar. Fale não a essas mentiras de Satanás e busque a Deus de todo o seu coração, porque Ele te ouve, Ele te dá força e Ele coloca o humilhado em posição alta, não diante da sociedade, mas diante dEle. E Ele colhe as lágrimas dos que estão chorando. E Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nunca se esqueça de quem Deus é. Nunca se esqueça do seu poder, das suas obras, das suas maravilhas. Se essa igreja está aqui há 55 anos, é porque Deus tem um propósito para esta igreja. Mesmo que passe por problemas difíceis, mesmo que tenha momentos de baixos, momentos altos, Deus tem um propósito, né, para esta igreja, para este bairro. É por isso que essa igreja está aqui, 55 anos. Não desista, meus irmãos, de buscar ao Senhor, de colocar esta igreja diante das suas orações. Lembre-se, irmãos, de toda essa história que essa igreja viveu. Ore ao Senhor para que Deus cumpra o seu propósito. Não deixem de buscar a Deus através da oração. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele nos ouve, Ele atende as nossas orações. E um dia nós estaremos como Ana, glorificando a Deus, porque Ele nos ouviu e nos abençoou. Mas até que Ele não faça isso, até que Deus não responda as nossas orações, até que Deus não nos abençoe, façamos como Ana também.
não desistimos de orar. Persistiremos na oração, porque Deus é que nos dá força. Mesmo que essa igreja passe por problemas difíceis, não desistam. Busquem ao Senhor em oração, porque Ele dá força ao ungido. Ele que exalta os humilhados. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus de poder. É o nosso Deus que está sobre todas as coisas. E como nós cantamos aqui nesta noite, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que os campos não floresçam, todavia eu me alegrarei. Se o nosso coração estiver ligado, conectado com o Senhor, e a nossa alegria vier somente do Senhor, pode faltar o fruto, o campo pode não florescer, mas nós nos alegramos, porque Deus é a nossa alegria. Não podemos deixar de confiar nessas palavras todos os dias da nossa vida. O meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Foi isso que Ana professou ao Senhor quando ela começou a sua oração. Que o coração dela era alegre em Deus, e era Deus quem fortalecia, e era Deus quem segurava, e era Deus que estava com ela quando ela dobrava os joelhos para orar. E ela tinha convicção, e ela tinha certeza de quem era o Deus que ela servia. E essa tem que ser a nossa convicção, e essa tem que ser a nossa certeza. Oração de fé, buscar a Deus mesmo em tempos de crise. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós engrandecemos a Ti, louvamos ao Teu nome por tudo que o Senhor é. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor o nosso coração. Ó Pai, não nos deixe, ó Deus, esfriarmos, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, perder as esperanças em Ti. Não deixe, ó Pai, com que o inimigo coloque em nossos corações falsas mentiras, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, que o inimigo minta ao nosso coração, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor está acima de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é a nossa alegria, e é o Senhor que nos fortalece. E que essa, ó Pai, seja a verdade que esteja firme em nossos corações, para que nós não venhamos a desistir de dobrar os nossos joelhos e buscar a Ti em oração, porque do Senhor pertence, ó Pai, a força, porque o Senhor é quem nos fortalece, porque o Senhor é a nossa alegria, porque o Senhor é todo poderoso, está acima de tudo e de todos, e nós temos que confiar, ó Pai, na Sua palavra. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nunca desistirmos de orar, mesmo quando o Senhor ainda não nos respondeu. Ana orava todos os dias para ser abençoada, e mesmo quando o Senhor não a ouvia, ela não desistia, e ela continuava. E o dia que o Senhor a abençoou, ela foi grata, e ela falou tantas coisas lindas a Ti, porque ela sabia quem era o Deus que ela servia. E nós sabemos, ó Pai, quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos, e por isso não deixamos de orar ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, ó Pai, que tem completado 55 anos de vida aqui neste bairro. Que a igreja aqui, Batista do Lobato, ó Deus, continue fazendo a diferença. Continue, ó Pai, brilhando em meio às trevas. E que aqui seja um lugar conhecido, ó Pai, porque tem pessoas que buscam a Ti. Um lugar conhecido como casa de oração, como casa do Senhor. E que o Senhor continue abençoando esta igreja. E que o Senhor esteja à frente, ó Pai, de todos os trabalhos que essa igreja vem desenvolver, sustentando, provendo e abençoando para a honra e glória do Teu próprio nome. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, com nossos corações agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.